Equipes que Amamos, uma das séries mais adoradas deste canal em que a gente conta a história inteira de equipes da Fórmula 1. E já fizemos isso com Jordan, Syntec, Andrea Moda, Ferrari, numa tetralogia gigante com 4 episódios de 2 horas e 7 minutos. Teve também a Shadow, aquela que era de um ex-agente da CIA. Sim, recomendo que você veja todos. E hoje vamos para uma regravação e atualização da história da Red Bull Racing, que já tínhamos contado aqui desde o começo até 2022, mas você sabe, se não sabe, tá sabendo agora, de lá pra cá, muita coisa aconteceu ali no parquinho onde corre, pelo menos até o momento da gravação desse vídeo, Max Verstappen. E é dela, então, da Red Bull Racing, que nós vamos falar hoje no Splash and Go e pelos próximos domingos. Vamos lá! Como de costume, nessa série a gente sempre conta a história do fundador da equipe. Só que nesse caso a história é um pouco diferente, porque a gente tem que explicar de onde veio um fenômeno mercadológico, um fenômeno de marketing, uma marca muito diferente que apareceu para o mundo ali nos anos 90. Uma empresa, uma proposta, uma identidade que revolucionou a forma de se fazer propaganda. E é aqui então que a história se divide e a gente já vai reencontrar a equipe de Fórmula 1, porque afinal de contas é disso que estamos para falar. Mas vamos antes começar do começo, bem lá do começo. Conheça um cidadão tailandês chamado Chaleo Yuwaidia. Acho que é assim. Editor? Chaleo Yuwithaya. Ele nasceu no interior da Tailândia e ganhava a vida, o que é uma figura de linguagem, vivia na miséria, criando e vendendo patos. Não era um negócio exatamente lucrativo, você não conhece nenhum bilionário, e ele ficaria bilionário no futuro, que criou patos para chegar lá. E a Tailândia vivia um período bastante turbulento. Entre 1912 e os anos 70, 21 tentativas de golpe de Estado no país foram levadas a cabo. Metade delas bem-sucedida. O que significa que no período a Tailândia teve um golpe de Estado que deu certo a cada 5 anos. A última delas aconteceu em 2014, portanto, ao tempo da gravação desse vídeo, está na hora, estatisticamente falando, de um golpe acontecer. Cansado de passar fome no interior do país, Chaleo, acho que é assim que fala, Chaleo vai para a capital, Bangkok, viver junto com um irmão que trabalhava no ramo de farmácias. Ele rapidamente entra no negócio e vira um vendedor de porta em porta de antibióticos feitos pela farmácia do irmão, que parecia aquelas aqui no Brasil de manipulação. Mas lá, pelo jeito, podia manipular e vender antibiótico de porta em porta. Enfim, nos Estados Unidos tem máquina que você compra analgésico e anti-inflamatório, vai saber. Nosso amigo aprendeu duas coisas muito importantes neste período vendendo de porta em porta: química e técnicas de venda. Depois de um tempo, ele tinha juntado grana suficiente para abrir seu próprio laboratório de manipulação, a TC Pharma. Ele ia indo razoavelmente com os negócios e gostava de consumir bebidas energéticas para trabalhar com mais disposição. E notou que não havia um energético nacional consumido na Tailândia. Era tudo importado. Tudo vinha de fora e o mais conhecido no mercado era o tal do Lipovitan D, ou Lipovitan D, que era importado do Japão. Todos os produtos que chegavam no país tinham uma abordagem mais sofisticada. Nenhum dos energéticos era pensado para atingir o povão, a classe trabalhadora. Ele pensou então: a Tailândia tem uma população enorme, especialmente no interior do país. Eu vim de lá e nunca vi um energético sendo vendido. Temos, portanto, um enorme campo de crescimento, um mercado gigante por explorar. Tendo trabalhado bastante tempo e aprendido um bocado sobre química, ele pega uma latinha do Lipovitan D, olha a composição e repara que o elemento mais importante era a tal da taurina. A taurina é um elemento muito importante que circula no nosso corpo, responsável pelo funcionamento do sistema cardíaco e nervoso. E diferente do que você já ouviu por aí, tô deduzindo que você já ouviu porque eu já ouvi, não tem nenhuma origem no sêmen do boi. O nome vem do fato de que a primeira vez que este componente foi isolado, eles utilizaram a bile do sistema digestivo de um boi. Além de um componente importante, nosso corpo sintetiza a taurina
evidentemente em níveis bem mais baixos que a concentração de consumir uma latinha de energético. Mas ela já existe no nosso corpo. Mas ainda que ele seja capaz de produzir a substância, ingeri-la de fonte externa de maneira concentrada e de uma vez, sim, pode gerar uma sensação de bem-estar e maior disposição. É isso que fazem então os energéticos. À fórmula, nosso amigo acrescentou então cafeína, vitamina B1, B2 para ajudar no metabolismo e açúcar. Concebida a formulação química do produto, nosso amigo tinha um próximo passo: pensar numa identidade visual. Levando em conta então o ideal de força, potência, essa imagem que ele queria passar, ele pediu então para um designer inserir na marca que o cara ia criar o gaur, acho que assim chama, um bovino selvagem do sudeste asiático. E o designer criou algo muito parecido com a marca atual da Red Bull. 2 touros frente a frente, com um disco amarelo ao fundo, que seria o sol. E a bebida foi batizada, acho que é assim que fala, Kratin Dang. Editor, quebra essa pra nós. กระทิงแดง Que surpresa, chama-se Gaur vermelho, ou traduzindo para o nosso bisão vermelho. Antes da gente continuar, deixa eu aproveitar para falar para você. Sabe que estamos com uma campanha no ar para produzir a nova leva de camisetas do Splash & Go, certo? Não sabe? Tá sabendo agora. O lote inicial é de 500 camisetas ao tempo da gravação desse vídeo. A gente deve estar com uns 23, 24% já atingido. E temos das cores azul bebê padrão do canal, também temos no outro modelo verde marca-texto. Elas são de qualidade, para você ter uma ideia, eu tenho as minhas desde 2022, agora com a nova leva também vou adquirir as minhas, e são de fornecedor que faz as camisetas das equipes da Fórmula 1 quando elas vêm ao Brasil. Fabricante homologado pela própria Fórmula 1. Produto de qualidade para melhor e maior audiência de Fórmula 1 do Brasil. Vocês, o valor R$ 169,00 com frete incluso para todo o Brasil. Fora do Brasil, infelizmente, a gente não consegue entregar. Se você é de fora do Brasil e quer adquirir a sua, você vai ter que arrumar um endereço de alguém aqui no país para que a camiseta seja entregue lá. E depois, este trecho final seja feito aí da forma que vocês entenderem melhor. Elas têm o escrito do Splash & Go, padrão do canal. Aqui na lateral, a nova leva terá 3 barrinhas, igual aquelas barrinhas ali. Azul para quem é de azul, marca-texto para quem é de marca-texto. Elas têm também uma etiquetinha aqui na barrinha, com o logo do canal para dar aquele charme, coisa que as camisetas de equipes da Fórmula 1 também fazem. Queremos fazer igual a elas. A campanha estará no ar até dia 7 de setembro. 500 é o lote inicial. Se a gente passar, não tem problema. Da outra vez, em 2022, quando o canal fazia 1/5 da audiência de hoje, foram 267 produzidas. Então, só julgar pelo número de assinantes que a gente tem, quase encostando em 1000, mais a galera que nos assiste, acho que vamos chegar lá perto do dobro da meta inicial. Mas para isso, até 7 de setembro, a gente precisa encostar na meta mínima, 500, porque senão é lote de produção, tudo ou nada. Não batemos, o valor volta para quem apoiou no site do Benfeitoria. Link aqui neste QR Code, fixo no primeiro comentário e também na descrição. Então, acabando lá, garanta a sua ou as suas. Teve gente que comprou das duas que eu já vi. E vamos povoar autódromos, pistas de kart indoor, eventos automotivos e automobilísticos, churrasco dos seus amigos, etc., usando o uniforme do canal. Já encontrei com vários de vocês em diversos eventos com a camiseta do canal. No lançamento do meu livro no ano passado, o Luiz Eduardo, se eu não me engano, veio com uma que eu autografei, não sei se ele lavou depois. Então, bora lá e se der certo a gente pode pensar em outros produtos, jaquetas, bonés e etc. Até 7 de setembro, domingo do Grande Prêmio de Monza, a campanha está no ar. QR Code aqui, link lá embaixo na descrição. Beleza? Então é isso. Vamos lá. Com experiência em vendas e pensando no mercado consumidor do interior da Tailândia, sua estratégia foi na contramão do que faziam as grandes marcas importadas que exploravam a capital Bangkok. Fugir da concorrência nos grandes centros e explorar o mercado popular. Ele resolve então pegar carona no esporte nacional da Tailândia, o Muay Thai, que tinha e tem até hoje diversos campeonatos regionais e nacionais,
com muito público, muita audiência e grande adesão. Público que ele estava de olho em atingir. Com isso, em 1977, seu produto, Kratendeng, era o segundo no ranking de vendas na Tailândia, atrás apenas do Lipovitan D. No ano seguinte, ele ultrapassa e assume a liderança, aproveitando-se de um período de relativa estabilidade na economia e na política da Tailândia entre 1970 e 1990, em que o PIB tailandês quadruplicou em 20 anos e a renda per capita cresceu 3 vezes. Exatamente porque todas as bebidas vinham de fora, o tal do Kratendeng tinha virado de repente uma bebida nacional. Por exemplo, tipo o Guaraná, aqui no Brasil. Ok, Rodrigo, mas o meu tio falou no almoço de domingo que leu no Zap encaminhado por alguém no Telegram que diz ter um informante na Europa de que a Red Bull é uma empresa austríaca. Que história é essa de Tailândia? Tá até no site deles que são uma empresa da Áustria. Calma, Sherlock. Leia nas entrelinhas. O site deles não mente, mas também não diz a verdade, pelo menos não por inteiro. Lá eles dizem que a Red Bull é uma bebida que foi vendida pela primeira vez na Áustria. E isso não é mentira. Acompanhe comigo. Porque até aqui nós estamos falando de Kratendeng. Enquanto isso acontecia na Tailândia, lá na Áustria, um cidadão, Dietrich Mateschitz, vivia uma vida relativamente comum e trabalhava com vendas para Colgate. Ele não vinha de origem rica, seus pais eram professores e demorou 10 anos para concluir uma graduação em marketing. E ele, trabalhando com vendas da Colgate, não estava ficando exatamente rico. E talvez por causa disso, justamente, já estivesse ali na meia-idade, razoavelmente frustrado. Sei como é que é. Ele, pelo menos, não resolveu virar youtuber. Em 1982, nosso amigo Dietrich desembarcou na Tailândia a trabalho. E eu não sei se você sabe, mas da Áustria até a Tailândia é longe pra cacete. Depois de um voo tão longo, moído pelo jet lag, ele saiu do hotel, entrou numa loja de conveniência e achou uma bebida energética. Comprou, na verdade, várias. E a que ele mais gostou? Kratendeng! Tomou e não apenas ficou desperto e mais bem disposto, a bebida curou seu jet lag. Tio Dietrich ficou fissurado no produto e durante o período em que esteve na Tailândia, tomou sem parar. E ainda levou alguns na mala de volta para a Áustria. Ele então fica com uma ideia fixa, esse negócio tem que conquistar o mundo. E em 1984, depois de pensar, matutar, bolar todas as estratégias, planos de negócios e etc., ele volta para a Áustria e encontra nosso amigo fundador do Kratendeng e faz uma proposta. Cada um de nós investe $500 mil para fundar uma empresa lá na Europa, que você será o controlador com 51%, eu com 49%, será minha responsabilidade internacionalizar o produto. Você toma conta aqui da Tailândia, você fica com esse mercado cativo e eu responsável por vender no resto do planeta. Fechado? A proposta parecia excelente. Imagine você tá lá na Tailândia vendendo um produto que você fundou. O cara vem, te oferece sociedade numa empresa que ele seria responsável por tocar, investir, internacionalizar e você ainda continuaria com o controle e podendo vender só você com exclusividade no mercado onde você já vendia. Não havia muito downside, não havia muito por que se preocupar, não tinha por que dar errado. E nosso amigo fundador, como é que ele chama? เฉลียวอยู่วิทยา Topa. O único pedido de Mateschitz foi: eu acrescentaria gás nesse produto para deixá-lo mais com uma pegada ocidental. Você topa? E nosso amigo topou. A fórmula continuou praticamente a mesma. E a identidade visual, que já era muito boa, mudou apenas de Kratendeng, que significava bisão vermelho, para Red Bull, boi vermelho, ou touro vermelho. Num novo mercado, um novo desafio e uma nova identidade para ser cravada na mente do público. Se na Tailândia o produto estava identificado com a classe operária, com os mais pobres, na Áustria primeiro e depois no resto da Europa e mundo, Mateschitz trabalharia uma identidade de público jovem, sofisticação,
modernidade e arrojo. Mas aí entrava um desafio: o mercado europeu estava saturado de publicidade, especialmente de bebidas. Foi então que eles desenvolveram uma estratégia de embaixadores, começando com marketing boca a boca no meio universitário. E eu lembro de ver isso na faculdade aqui no Brasil nos anos 2000, com aqueles Mini Coopers com latinhas gigantes. Eles procuravam e encontravam então quem eram as pessoas mais populares naquela faculdade, traziam essa pessoa e até a remuneravam para a esfera de influência da Red Bull, davam bebidas, convites para as melhores festas, e aquele era identificado, o tal do embaixador, como o influencer da época. Alguém que estava sempre sabendo das melhores festas, com acesso e etc. E dali para frente, esta pessoa virava um hub, um centro. E evidentemente, Red Bull de graça no entorno. Enquanto isso, seu time de marketing trabalhava também em desenvolver com profissionais da coquetelaria drinks que incorporassem Red Bull e trouxessem aquele produto ainda não muito difundido para o dia a dia dos bares e para o consumo das bebidas. Nasceram então drinks como Vod Bomb, Red Bull com vodka, Jumping Jack Flash com Control e Bourbon, e Liquid Cocaine com espumante, vodka e Red Bull. Essa estratégia de acessar o mercado por baixo, não parecendo uma grande campanha de cima, e introduzi-lo no cotidiano da preparação de drinks, deu muito certo. No primeiro ano de Red Bull vendido na Europa, 1 milhão de latinhas foram comercializadas. Era 1987 e Gerhard Berger apareceu pela primeira vez no paddock com uma latinha de Red Bull. Austríaco, ele que era. Dali para frente eles expandiram a operação para a Eslováquia e Hungria em 1992 e para a Alemanha e Reino Unido em 1994. Quando a Red Bull entra no mercado americano em 1997, vendia 1 milhão de latinhas, só que agora por dia, enquanto em 87 tinha sido num ano. E aí no ambiente universitário americano, muito maior que o europeu, coisa explodiu exponencialmente. Foi nessa época então que Mateschitz resolve pegar carona nos esportes em geral e em algo que estava crescendo muito no começo dos anos 90, os X-Games, os esportes radicais. Paraquedismo, skate, paraglider, balão, salto do topo de prédio, o que fosse radical tinha Red Bull envolvida. Daqui para frente você já pode deduzir onde vamos parar e a gente abandona a trajetória da empresa e vai encontrá-la na Fórmula 1 pela primeira vez. Eu, Rodrigo, lembro com 12 anos de idade, em 1995, de ver a marca da Red Bull pela primeira vez num carro de corrida, na Sauber. Lembra? Pois é, contei a história completa da Sauber neste vídeo aqui, e o envolvimento deles com a Red Bull iria bem, inclusive com a fabricante comprando quase o controle da equipe de Peter Sauber, até que um curto-circuito envolvendo pilotos do programa de jovens pilotos, Henrique Bernoulli, o brasileiro, de um lado, e Kimi Raikkonen, alguém que a Sauber estava de olho, do outro. Quando a Red Bull bateu o pé querendo Bernoulli no carro e a Sauber insistiu em Kimi Raikkonen, começou um divórcio que faria com que Mateschitz enfiasse na goela de Peter Sauber as ações que ele detinha, deixando o suíço endividado com o banco Credit Suisse. Como eu falei, já contei mais dessa história em detalhes no vídeo da história da Sauber. Depois, seguindo nossa playlist de equipes que amamos, você passa por lá. A Red Bull olha então o pasto ao seu lado e pensa: onde a gente vai agora correr? Podemos comprar uma equipe? Se sim, qual? Enquanto isso, eles colocavam Bernoulli, patrocinado de Red Bull, para andar na Arrows. No grid, a Jaguar, já contei essa história também no vídeo das fabricantes que quebraram a cara, mais um para você colocar aí na sua listinha para assistir. Era uma equipe que tinha sido adquirida de Jack Stewart, teve equipe em 97, 98 e 99 e que, nos planos da Ford, seria uma divisão de competição, como a AMG para Mercedes, a Manthey para Porsche, a Motorsport para BMW. Enfim, o eterno sonho de fazer uma Ferrari verde dos ingleses ou uma Ferrari azul dos franceses, que nunca deu certo. A equipe com Jack Stewart funcionava bem, funcionou bem. E ele vendeu para a fabricante o controle de 99 para 2000, botou uma grana no bolso, prometeu auxiliar nos primeiros anos, mas lá para 2002 já tinha picado a mula. A Ford acabou quebrando a cara com a Jaguar fragorosamente, a ponto de desistir da Fórmula 1 e desistir
da Jaguar, desfazendo o negócio e vendendo para o banco de investimento de quem tinha originalmente comprado. Em 2004, eles procuravam um comprador para a equipe e, em paralelo a isso, a Minardi, nas mãos de Paul Stoddard, também beirava o abismo. Então, um grande acordo com Bernie Ecclestone e tudo é costurado. E para não perder 2 equipes e 4 carros, tio Bernie chama Mateschitz, que já circulava pelo paddock como patrocinador da Sauber e de Bernoulli, e fala: "Você não quer levar essas 2 equipes aqui no precinho?" E Mateschitz, que sempre gostou de automobilismo e já tinha discutido com Eddie Jordan a compra de sua equipe irlandesa, assina um acordo e a Red Bull assume a Jaguar e depois compra a Minardi de Paul Stoddard, junta tudo e nasciam, então, Red Bull e Toro Rosso, que basicamente é a mesma coisa em italiano. E o primeiro carro da equipe na temporada de 2005 seria o RB1, que basicamente era a continuidade do projeto de 2004, atualizado, mas que tinha sido inclusive desenvolvido pelo corpo técnico ainda da Jaguar. Tanto que há imagens de um carro pintado de Red Bull sendo empurrado por mecânicos usando o verde da Jaguar. Editor, se achar, vai colocar aqui pra gente. Durante a temporada de 2005, Mateschitz convence um grande amigo seu, austríaco, Gerhard Berger, a ajudá-lo a assumir a Minardi. E o acordo basicamente era: Berger, você que entende de Fórmula 1 e é dono de uma grande transportadora. Sim, Berger e seu pai têm uma frota de caminhões por toda a Europa. Vem cuidar da equipe, transporta a gente em todas as corridas ali no Velho Mundo. Eu te dou uma participação na equipe. Berger mentoraria os pilotos, seria uma espécie de Lauda lá na Mercedes, que foi antes na Jaguar e na Ferrari, e Franz Tost cuidaria do dia a dia na garagem. Surpresa, Franz Tost saiu pouco tempo atrás, quando a equipe se chamava AlphaTauri. Na matriz, a Red Bull, Mateschitz chama por conselho de seu consultor para automobilismo, o também austríaco Helmut Marko, um ex-chefe de equipe que já tinha tentado ser piloto na Fórmula 3000, Christian Edward Johnston Horner. Conhece? Horner tinha vencido corridas até na classe B da Fórmula 3 inglesa. E quando mudou para a Fórmula 3000, fundou sua própria equipe, a Arden, com dinheiro emprestado. Comprou de segunda mão de Helmut Marko um trailer usado. E dali nasceu uma relação com o também ex-piloto Marko, que perdeu um olho quando corria de Fórmula 1. Inclusive, já contei a história completa de Marko neste vídeo aqui. Aqui muita gente atribui ser uma pedrada do carro de Emerson, mas o próprio Marko diz, veio de Peterson. Horner tentou ser piloto até que um dia, num teste para a Fórmula 3000, tentou seguir um colombiano de nome Juan Pablo Montoya por algumas curvas e percebeu: isso que ele faz, eu não consigo fazer com carro de corrida. E dali para frente ele deixa de pilotar e decide mudar para o outro lado do balcão. Em 2004, Marko tinha falado de Horner para Mateschitz, que pede então para conhecer o rapaz. Rapaz, hoje parece piada, mas olha a cara de Horner em 2004 e 2005 e você vai entender do que eu estou falando. Eles tinham, para começar, um programa de jovens pilotos em funcionamento. Uma garotada pronta para ser jogada aos leões, bem ao estilo Red Bull que hoje é famoso, mas faltava uma figura de referência. Alguém para pôr ordem naquele circo e explicar: não é assim que funciona numa equipe de Fórmula 1 de verdade. Eles recrutam então na McLaren David Coulthard, que com a chegada de Raikkonen e a permanência de Montoya, tinha ficado sem onde correr. Coulthard, naquela altura, era uma opção barata, confiável e com o conhecimento interno de 2 organizações importantes. A Williams, onde correu parte de 94 e 95, e a McLaren, onde correu de 96 até o final de 2004. Ele vai e ajudaria a levar outra figura de referência, esta na parte técnica, e que tinha trabalhado com ele justamente em Williams e McLaren, Adrian Martin Newey. Foi por muita insistência de Coulthard que Newey topou conversar com Marko e Horner. E eu entendo o ponto de Adrian àquela altura. Um cara que já tinha feito carros vencedores para 2 grandes, McLaren e Williams e McLaren, e que poderia preferir correr numa Ferrari, ficar um tempo fora e etc., porque ia apostar sua carreira, sua reputação num sonho como aquele. O plano, mas era só um plano, era construir uma equipe vencedora.
Mas quantos planos como esses são anunciados a cada década? Então Newey tinha razão em desconfiar. Só que ele andava meio cansado de Ron Dennis, que também andava meio cansado dele. E os dois, cansados de ver a Ferrari com Ross Brown, Michael Schumacher, Paolo Martinelli e Jean Todt ganhar tudo naquele começo dos anos 2000. Então era evidente, todo mundo estava cansado de todo mundo estava cansado de perder. Então para ele, de repente, fez sentido. E dizem que a gota d'água para isso foi quando Ron Dennis silenciosamente responsabilizou Newey pelo fracasso do MP418, aquele carro que nunca correu um grande prêmio, custou uma fortuna e foi substituído em 2003 pelo MP417D, a versão atualizada do carro de 2002, que foi disputar o campeonato com Raikkonen até as últimas corridas. Ali, Ron Dennis pensou, esse cara custa uma fortuna, gasta uma baita de uma grana para fazer os carros que de repente nem vão para a pista. Ele topa? Tem um tombo salarial razoável, mas ainda assim vai começar um capítulo novo na carreira. E a famosa frase de Newey que ele conta em seu livro, quando chega no primeiro dia de trabalho, ouve de um colega: "Nossa, Newey, que legal que você veio. Eu espero que você adapte-se rapidamente à filosofia, ao modo de fazer as coisas da Jaguar." E Newey pensa, sem falar nada dentro da cabeça: "Não vou me adaptar ao jeito de fazer coisas da Jaguar. Eu vim para mudar tudo." O carro basicamente era o de 2004 com atualizações que a própria Jaguar já vinha desenvolvendo para 2005, porque ela não sabia que não correria, equipado com um Cosworth V10 da própria equipe. O time contaria então na estreia com David Coulthard, que seria esta figura de referência dentro da garagem. Um cara que tinha sido vice-campeão mundial de Fórmula 1 em 2001 e contava com 12 vitórias no currículo. E ao seu lado haveria um revezamento de pilotos do jovem programa de jovens da Red Bull. Christian Klien, um austríaco, e Vittorio Liuzzi, italiano, fariam parte da temporada. Desde o começo, Helmut Marko mandando muito bem em administrar o psicológico dos seus pilotos. E o começo até que não seria ruim, depois de um 7º lugar ainda como Jaguar em 2004, marcando 10 pontos. Eles fariam 34 em 2005, repetindo a 7ª posição, mas marcando bem mais. Coulthard mostrava logo de cara que tinha lenha para queimar, marcando um 4º lugar na estreia, com Klien em 7º, fazendo um 6º na próxima prova com um companheiro em 8º. Klien faria um 7º, um 8º, falha em largar na 3ª prova e é substituído por Liuzzi. Nesse modelo bizarro de revezamento, Liuzzi ficaria no carro 4 provas, com um 8º, 2 abandonos e um 9º. Ele é trocado de novo por Klien, que faz um 8º, não larga naquela corrida de 6 carros em Indianápolis, tem 2 abandonos e 4 nonos lugares, mas marca pontos 2 vezes, com um 8º na Turquia e um 5º na China. Vira o ano e Newey, que tinha deixado a McLaren e cumpria a chamada Gardening Leave, chega e começa a planejar então seu primeiro carro. O primeiro Red Bull propriamente dito foi o RB2, já que o primeiro era uma Jaguar pintada de latinha de energético. O diretor técnico, Mark Smith, porque Newey ainda estava chegando, e o especialista em aerodinâmica, Andrew Green, que depois voltaria para a Force India, que viraria, e é hoje em dia, a Aston Martin. Para empurrar o carro, com a proibição dos V10 para 2006, eles trocam para Ferrari. Sim, isso já aconteceu. Red Bull Ferrari. Para você ver como a galera lá da frente não levava essa equipe a sério. E os V10 da Cosworth, com que eles correram em 2005, eles passariam em 2006 para Toro Rosso, a irmã menor. Ué, Rodrigo, mas você falou que o V10 tinha sido proibido? Sim, ele foi. Acontece que na compra da Minardi, Mateschitz conversou com o Bernie Eccleston e explicou: eu não vou fazer um carro novo nesse primeiro ano. Eu vou seguir com o de 2005 em 2006. E o motor que eles têm, ou no caso, o motor que eu tenho para colocar na traseira, é o V10 da Cosworth. Mas, eu tô quebrando o seu galho, o famoso quebra uma pra mim que eu tô quebrando uma pra você, deixa eu usar esse motor. As demais equipes foram consultadas e como ninguém levava o que era até então a Minardi a sério, eles pensaram: beleza, você pode andar de V10, mas coloque então uma limitação de rotação nesse motor. E o motor virava de fato bem menos e subia de giro bem mais devagar. O RB2 marca na Red Bull menos da metade dos pontos do ano anterior, mas ainda assim eles conseguem segurar uma 7ª posição nos construtores. E Coulthard faz o primeiro pódio da equipe em Mônaco, uma pista em que ele sempre andou muito bem.
Ele ainda conseguiria um quinto, um sétimo e 2 oitavos, fazendo a maioria dos pontos da equipe. No outro carro, Klein consegue um oitavo, tem muitos abandonos e é substituído por Robert Dornbus. Lembra dele? Para as 3 últimas corridas, e o holandês faz 2 décimos-segundos e 1 décimo-terceiro. Em 2007, a equipe mantém Coulter, e não se engane, ele é respeitadíssimo dentro da Red Bull. E eles trazem da Williams alguém que estava com a carreira meio andando de lado, Mark Webber. O RB3 seria o primeiro carro com digitais de Adrian Newey no projeto, ainda que ele tivesse focado no ano seguinte, 2009, em que viria uma grande virada de regulamento. E eles mudam novamente de motor, passam a ser empurrados pela Renault, com quem ficariam até 2018. E o primeiro propulsor seria o RS27. Eles sofrem com muitos abandonos e de 17 provas com os 2 carros, portanto 34 tentativas, ficam de fora por problemas de confiabilidade em 15. É como se um carro quebrasse em todas as provas, menos 2 do ano inteiro. Ainda assim, obtém naquele ano sua melhor classificação no campeonato de pilotos até ali, com um 5º lugar nos construtores. De repente, aquela equipe que só fazia festa no paddock, som alto, a tal da Red Bull Station, que era um motorhome e em Mônaco era uma ilha, era flutuante, em que qualquer um podia entrar, comer, beber, ficar, jogar videogame, etc. E que para muita gente era uma iniciativa de marketing muito com a cara do que a Benetton foi nos anos 80 e 90, começava aí comendo pelas beiradas. Foram 24 pontos beliscando um pódio com Webber em Nürburgring, dia em que Coulter foi 5º, e Coulter consegue um 4º, 2 quintos, um deles no dia do pódio do Webber que eu comentei, e os dois acabariam se dando muito bem como companheiros de equipe, numa relação de pilotos experientes que ajudou a puxar para frente tecnicamente a equipe. Para 2008, último ano daquele regulamento, Newey faria um carro tampão, focando 100% dos ainda diminutos recursos da equipe na grande virada de 2009. A Red Bull usava àquela altura e usa até hoje em 2025, começou a construção de um novo túnel de vento que pertencia à RAF, a Royal Air Force, em Bedford, na Inglaterra, uma relíquia da Guerra Fria. E Newey gastou por lá uma quantidade razoável de tempo para desenvolver o primeiro grande carro da equipe, o RB5. O modelo de 2008 conseguiria um 7º lugar nos construtores e veria a sua irmã menor, Toro Rosso, conquistar a primeira vitória de um carro com o touro vermelho, no caso, o Toro Rosso, vencendo com Sebastian Vettel em Monza, naquele aguaceiro. A Toro Rosso ficaria na frente da Red Bull, portanto, com 39 a 29 na tabela de construtores. A Red Bull conseguiria naquele ano o melhor resultado com Coulter, num pódio no Canadá. Seu último, inclusive, na Fórmula 1, no ano em que ele pontuaria apenas mais uma vez, um 7º lugar em Singapura. Sim, Singapura 2008, aquela. Webber teria um ano bem mais consistente, com um 4º, um 5º, um 6º, 3 sétimos e 8º lugares. No fim do ano, Webber se aposenta e a vitória de Vettel com a Toro Rosso em Monza o credencia então para subir para a equipe principal. E todo mundo imaginaria, Vettel seria o aprendiz, correria debaixo da asa de Webber e tudo daria certo, certo? Em 2009, mais ou menos. E 2009, de repente, poderia ter sido o ano do primeiro triunfo da Red Bull, não fosse Ross Brown e o difusor duplo. Isso acabaria sendo um pesadelo. Eles tinham focado todos os recursos desde 2007 em fazer aquele carro funcionar e de repente são pegos de calça curta por algo que ninguém mais tinha pensado. Quer dizer, ninguém mais ou menos, porque Toyota e Williams também tinham o difusor duplo, mas eles não funcionavam tão bem. Foi uma confusão danada, uma batalha nos bastidores, a Fórmula 1 rachou. E essa era a intenção de Bernie Ecclestone e Max Mosley, o manda-chuva na FOM e o presidente da FIA, porque as fabricantes BMW, Ferrari, Renault, Honda, Mercedes estavam organizando uma Fórmula 1 paralela e permitir, então, que a Brown fosse considerada legal, o que de tabela levava também os carros da Williams e da Toyota a serem considerados legítimos, contribuiu para rachar e cada um correu para um lado. A princípio, o que seria ruim jogou Newey de volta então nas pranchetas. E mais do que focar num difusor duplo para 2009, ele pensa então no difusor soprado, que seria o grande pulo do gato para 2010, 11, 12 e 13.
na Fórmula 1. O RB5, guiado por Vettel e Webber, venceria sua primeira prova na Fórmula 1 e a primeira da equipe, porque a marca já tinha vencido com a Toro Rosso na terceira corrida do campeonato, na China, fazendo inclusive dobradinha com Webber em segundo. Eles venceriam novamente com Vettel e na sequência na Alemanha com Webber, sua primeira na Fórmula 1, e abocanhariam naquele ano mais 3, Japão e Abu Dhabi com Vettel e no Brasil com Webber. Resultado, Red Bull vice-campeã de construtores e seu melhor resultado até ali. E como essa história é muito grande, você já deve ter percebido, a gente secciona aqui em um capítulo. E no domingo que vem, a gente parte de 2009 e conta até 2022. E no terceiro, de 2022, a gente segue até 2025 para explicar a novela que culminou com a queda de Christian Horner e que um dia, a gente sabe, terá que ser atualizada. Então esse é o primeiro capítulo da história da Red Bull Racing. Eu te peço que deixe o like, que é de graça, não custa nada, você sabe, ajuda demais o canal. Quebra essa pra mim, quebra essa pra nós. E não se esqueça de, nessa primeira parte, já deixar a sua hypada e seu comentário. Sabia de todas essas nuances? Sabia que o produto tinha nascido na Tailândia e chamava Kretendang? Comente aqui embaixo. Não quer comentar nada disso? Mande um abraço pro cônjuge, pra cônjuge, pro gato, pro cachorro, pro periquito. Conte de onde nos assiste. É sempre muito legal saber que nossa audiência é do Brasil inteiro e muitas vezes também de fora. Moçambique, Portugal, Angola. Aquele abraço. Tinha alguém outro dia de Macau. Para não ficar de fora de nada do que a gente faz por aqui, temos canais de notificação, Instagram, Telegram e WhatsApp, além das nossas redes sociais, que tem seus arrobas passando aqui embaixo, link lá embaixo também na descrição. Instagram, Twitter, Threads e TikTok, certo? Então é isso. Capítulo 1 entregue. Valeu e aquele abraço.